a chave de um carro de mais de 7 milhões de reais. Lorde Bola. Salve, acelerados! Sejam mais uma vez bem-vindos ao paraíso, sejam mais uma vez bem-vindos a uma das lojas da Via Itália em São Paulo, Via Itália, que é a representante oficial de Ferrari, Maserati, Lamborghini e Rolls-Royce no Brasil. Hoje, no episódio da Garagem Acelerados, a gente tem simplesmente o SUV mais caro do mundo. E para me ajudar a contar todos os detalhes do Rolls-Royce Cullinan Black Badge, eu conto com a ajuda de Lorde Bola, que vai me contar algumas coisas, como por exemplo, por que tem um guarda-chuva embutido na porta traseira. Pô, parece que não tem chuva aqui na nossa garagem, então você não vai precisar abrir esse guarda-chuva que é revestido de teflon para exatamente expulsar a água, né, da chuva. Mas se um SUV de 7,7 milhões de reais não é o suficiente para fazer você aí de casa deixar o like, que inclusive diferente do carro é grátis deixar o like. Exatamente. Então deixa o like aí pra gente. Se isso não é suficiente para fazer você assistir o nosso vídeo, eu não sei o que seria, então já deixa aí o joinha para nós e fica que a gente vai mostrar basicamente tudo o que tem nesse legítimo ônibus escolar de 8 milhões de reais. Então é isso, roda a vinheta e vem com a gente. Bom, nada melhor do que começar esse review mostrando a chave de um carro de mais de 7 milhões de reais. Bonitaça a chave, tem um acabamento nesse couro vermelho aqui na parte de trás. Realmente impressionante. Bolinha, explica para todo mundo o que é o Cullinan Black Badge e o que é a alcunha Black Badge dentro da Rolls-Royce. Muito que bem, é basicamente o seguinte, o que é mais exclusivo do que a sua própria ilha particular? Muito simples, a sua própria ilha particular com acabamentos em preto e um pouquinho mais de potência no motor. É basicamente isso que é a versão Black Badge aqui do Cullinan. É uma versão que traz um pouco mais de melhorias mecânicas ali para deixar o carro mais esportivo. É difícil quando você está falando de um carro de 2,7 toneladas. Exatamente. E também a parte estética aqui, que é, por exemplo, a gigantesca grade dianteira, vem toda pintada de preto. E outra coisa muito legal, eu nunca tinha chegado tão perto de um Rolls Royce. A gente olha aquela grade, hoje em dia os carros usa-se muito plástico em carros modernos, né? Não no Rolls Royce. Então aqui é metal, meu amigo. Essa grade de fato é uma grade de ferro. E além da grade pintada de preto, temos também o famosíssimo e charmosíssimo Spirit of Ecstasy, que é essa estatueta que fica aqui na frente do capô do nosso querido Rolls-Royce Cullinan Black Badge. De todos os Rolls-Royce, né? Aqui no Black Badge ele é preto, né? É realmente um acabamento diferente. E sabe como é que surgiu essa estatueta? Conta pra mim. Machado? E lá por volta de 1900, quando os carros começaram a proliferar e só os ricaços tinham, um tal de Lord Montagu, que inclusive era editor-chefe de uma das revistas mais antigas, revistas automotivas mais antigas do mundo. Era Autosport que rolava lá. Car Illustrated. Ele estava na moda, o pessoal comprava Rolls Royce e pedia para colocar uma estatueta um ornamentozinho para se diferenciar ali no meio da galera. Ele pediu para um artesão fazer um para ele e a recomendação foi: eu quero algo que represente o meu amor com a minha amante. Pois é, eu tava lendo essa notícia e não era com a minha esposa, era com a minha amante. Não, e oficialmente é a secretária dele. Exatamente. A secretária dele. Que ele não podia assumir um relacionamento porque ela era tipo de uma família pobre, não sei o que, e não seria bem visto esse relacionamento na sociedade da Inglaterra. Começo dos anos 1900, por um cara que tinha um Rolls Royce, já era uma coisa de aristocrata na época. E aí ele pediu para o artesão fazer, e o artesão fez uma estatueta baseada nessa mulher, que era a secretária dele, e a batizou de The Whisper, ou seja, o sussurro era uma estatueta fazendo assim, ou seja, o amor entre eles estava em segredo. Isso chegou até o diretor da Rolls-Royce, que falou: gostei dessa ideia. Pediu para o cara, o mesmo artesão, adaptar essa estatueta baseada na deusa Nice, que é a deusa da vitória.
Então o artista fez um rearranjo e criou o espírito do êxtase, que no começo era chamado de espírito da velocidade. Mas acho que eles perceberam que um Rolls Royce de quase 3 toneladas com o espírito da velocidade não ficaria muito bom. Uma coisa interessante de falar é que em tempos passados o Spirit of Ecstasy, assim como a estrela da Mercedes, né, que ficava no capô, eram ornamentos que eram muito bem vistos, eram muito requisitados, mas com o tempo que a tecnologia e principalmente as legislações de segurança foram avançando, você pode ver que, por exemplo, hoje em dia as Mercedes não tem mais o ornamento de capô, basicamente porque ele vira uma arma na hora de um eventual atropelamento, né? Então a gente vai ver lá dentro, depois quando a gente entrar, qual foi a dinâmica, qual foi a ideia da Rolls-Royce para impedir que isso aconteça aqui também com o Spirit of Ecstasy. E ainda hoje os mais excêntricos trocam a estatueta da Mercedes, como o nosso glorioso Odell Beckham Jr., wide receiver na época do New York Giants. Ele fez uma recepção que foi a recepção do século, não sei o quê, e todo mundo fez. E ele trocou a estatueta por uma imagem, uma escultura dele recepcionando a bola de futebol americano. Não, sensacional, mas eu queria só, antes da gente contar um pouquinho mais do carro, você falou um pouquinho sobre a época lá nos 1900 e bolinha, onde inventaram o Spirit of Ecstasy. Eu tenho outra história para contar dessa época. O Rolls-Royce Cullinan é o primeiro SUV da Rolls-Royce, né? Exato. Mas você sabe que ser o primeiro em alguma coisa tem lados bons e lados ruins. Por exemplo, o nosso querido Lord Rolls, que foi um dos fundadores da Rolls-Royce, né? Tinha o Rolls e tinha o Royce, ele tem a grande primazia em duas coisas na vida dele, além de ter fundado a Rolls-Royce. Ele era um grande entusiasta em avião e ele foi o primeiro britânico a cruzar o Canal da Mancha, né, entre Inglaterra e França, de avião. Ele também foi o primeiro britânico a morrer em um acidente aéreo. Então, a primazia nem sempre é uma coisa boa. Agora, voltando um pouco para o nosso Cullinan Black Badge, a gente está falando, Bola, de um carro que tem 2 metros de largura, mais de 5,30 metros de comprimento e exatamente a sua altura, 1,83, a gente até comparou ali, né? Você tem realmente... Assim, quando Você a gente achou que alguém viu... estava mentindo, né? A gente trouxe aqui da parte de cima da Via Itália para o nosso... A gente montou um estúdio no subsolo e ele passa ali por um estacionamento. A hora que a gente viu era basicamente um ônibus chegando. Um micro-ônibus, de fato. Realmente assim, monstruoso. A gente lê as medidas, a gente vê as imagens e, assim, visualmente é muito maior do que parece. É realmente muito grande. Falar um pouquinho aqui sobre a parte externa, né? Essa pintura, ele não está envelopado, tá? De fato é a pintura, esse fosco dele. É uma das 44 mil opções de pintura que a Rolls-Royce diz que esses carros podem ter. Na verdade, o processo de customização de um Rolls-Royce, o processo de pedido de um Rolls-Royce é uma coisa muito artesanal e pessoal. Então a pessoa vai lá para Goodwood, onde é a fábrica da Rolls-Royce, pensa, olha o interior, olha o acabamento externo, olha a combinação de pintura das pinças de freio, tudo faz parte do que a pessoa que escolhe um Rolls-Royce, que compra um Rolls-Royce, pode personalizar do jeito que ela quer. Então por isso que o pessoal estima que um Cullinan demora mais ou menos 1 ano para ficar pronto. Então você faz o pedido agora, é mais ou menos 1 ano depois que o pessoal vai finalizar o carro do jeito que você pediu. É tudo basicamente feito à mão. E o pessoal da Vitaly estava contando, vieram 6 para o Brasil, 4 Black Badge, 2 da versão convencional. A versão convencional não tem mais, agora só vem a Black Badge. E assim, coisas que você vê, por que ele custa mais de 7 milhões de reais aqui no Brasil e lá fora também é um carro muito caro, custa né? 500 mil, 600 mil dólares, além dos opcionais, tem trocentos opcionais. Por exemplo, o polimento, são 10 vezes que o cara que faz o carro vai lá, tem que polir. E é um artesão que fica lá certificando do lado, ó, agora tá ok, tá liberado para a próxima etapa da produção. Realmente impressionante. E você tem uma informação muito legal que você estava me contando em off, que é sobre a faixa que alguns Rolls-Royce têm na lateral, né? Exatamente. Uma das opções de customização do carro é exatamente fazer eles chamam lá fora de pinstripe, né? Uma listra fina, feita com um pincel mesmo, com pelo de boi ou pelo de esquilo, eles falam. E só tem um truta na fábrica da Rolls-Royce que é permitido fazer essa linha na lateral dos carros. Então, todo e qualquer Rolls-Royce que sai da linha lá de Goodwood passa pela mão do truta, que inclusive eu estava lendo uma notícia que teve um cara nos Emirados Árabes, que provavelmente tinha um bocado de dinheiro, que queria que o seu Rolls-Royce fosse pintado de uma forma diferente, tem uma arte ali, e ele mandou o cara vir da Inglaterra, mandou um avião lá para pegar o cara com todas as honras possíveis e imagináveis, só para ele ir lá e fazer a pintura. Se esse cara morrer, já era, né? Vou ter que pensar em outra solução. Deixa eu só complementar uma informação, você tinha falado do Black Badge, eu esqueci de falar uma coisa legal. O Black Badge é uma linha dentro da Rolls-Royce, aí que tem essa parte de estética e mecânica que já entrou em 2 carros, além do Cullinan, no Ghost, que é o sedã
menor da Rolls-Royce, tem o Phantom também, mas o Ghost é um menor, então também tem nesses dois carros. E a Rolls-Royce, na verdade, o grupo BMW, que é dono da Rolls-Royce, ele diz que a pessoa que compra o Black Badge é de uma faixa etária muito menor do que a do Rolls-Royce, inclusive muito menor da galera que compra a Mini, que também é do grupo BMW. É um pouco difícil de acreditar nisso, mas é o que o pessoal fala, pelo menos. A faixa etária da Rolls-Royce sempre foi a mais alta do grupo Até BMW. pela faixa de grana. Exato, pela faixa de grana. E assim, é um carro muito mais voltado para quem vai no banco de trás do que quem vai no banco da frente. Falando um pouquinho mais sobre dimensões, temos aqui rodas 255/45 de 22 polegadas, com os pneus Continental aqui. E legal, este símbolo Rolls-Royce, ele tem um peso. Então, não importa o quanto você rode, o símbolo nunca vai ficar virado. O peso que você quer dizer é que tem um pêndulo ali, como se fosse, né? Então, que isso deixa aqui ele sempre na mesma posição. Então, o RR nunca vai estar ao contrário. Tá sempre não foi preciosismo nosso de deixar todos os RR para cima. De fato, aqui é impossível não deixá-lo na posição correta, né? Outra coisa que era pouquíssimo comum na Rolls-Royce e talvez tenha ajudado nessa diminuição da faixa etária do comprador, pinças vermelhas. Não existiam pinças vermelhas combinadas. Era uma heresia dentro do grupo. Mas vou te falar, além da mudança no motor, uma das pequenas mudanças do Black Badge mecânica em relação ao Cullinan normal é exatamente freios redimensionados para segurar a pancada de 600 cavalos e 2,7 toneladas. Bom, a gente já falou bastante aqui fora, né, Bola? Porque esse carro é muito legal, tem muita coisa para falar. E assim, fora não tem 10% das coisas legais que tem lá dentro. Então, antes da gente ir para lá, não fiquem bravos, a gente vai abrir o capô e mostrar o motor para vocês rapidinho. Porque vale a pena, né? Exato. A abertura é similar à de um carro que você está acostumado. Há uma alavanca vermelha aqui perto dos pedais. Não tem nenhuma lingueta aqui, ó. Só. Opa, acho que não abriu inteira. Vai lá de novo. Ou será que não tinha fechado antes? Não faz assim. Aí. Agora sim, sem nenhuma lingueta, abriu. E nós temos aqui embaixo do capô, tem algumas coisas legais pra gente falar aqui. Primeiro, para começar, é um V12 biturbo, né? Que é uma coisa que a gente não vê mais hoje em dia. Já não via mais antigamente, mas hoje em dia definitivamente não é uma coisa que a gente não vê, mas tem um charme a mais que eu gosto muito de falar do motor desse carro. Ele é de litragem, ele tem 6,75 litros. Mas os britânicos, como sempre gostam de um Gary a mais, eles chamam de 6 3/4, o famoso 6 3/4. Afinal, 0,75 é 3/4 de um litro. E pensando nisso, Marcelo, eu vou começar a falar que o meu Gol 1.6 tem um motor 1,3/5. Essa aí você fez a conta antes, você não fez eu fiz antes. Agora, não. Eu pensei em falar 6 décimos, mas 6 décimos é meio óbvio, então 3/5 é mais legal. Mas assim, simplesmente monstruoso de ver o V12. Uma coisa que eu acho muito legal, quer chegar um pouquinho mais, Dudu? Vem cá. Uma coisa que eu acho muito legal é o grafismo Rolls-Royce. Eu acho isso, impressionante, né? Como eles fazem questão de colocar o Rolls-Royce escrito em tudo, ou RR em tudo. Então, realmente muito clássico o tipo, né, da letra. E aqui a gente tem exatamente 6,75, desculpa, V12 Rolls-Royce Motor Cars, Goodwood, Inglaterra, que é onde fica a fábrica, como o Bola já tinha falado. E rapidinho, só algumas coisas. Esse é um motor clássico, essa é uma litragem clássica da Rolls-Royce, que começou lá nos anos 60, na época era um V8, foi evoluindo até chegar hoje em dia nesse V12 biturbo, que inclusive a BMW, um grupo BMW, tem esse V12 em outras litragens e eles fizeram uma litragem exatamente 6,75 só para entrar nos Rolls-Royce, para homenagear exatamente essa história do carro. E aí uma coisa curiosa, né? A gente falou pra caramba do motor e não falou uma vírgula de potência. São 600 cavalos redondos, mais de 91 kg de torque, um acréscimo de 29 cavalos e cerca de 5 kg de torque a mais em relação ao Cullinan normal, o que significa uma diferença de desempenho nenhuma, porque afinal ele pesa 2,7 toneladas, não é 30 cavalos que vai fazer a diferença. Mas tá aí, se você precisa saber, o 0 a 100 em 5,2 segundos. E vamos lá para dentro, mas o pessoal da Manta Acústica, o sindicato da Manta Acústica, pode ficar tranquilo, que afinal parece um cobertor o negócio aqui, de tão gigantesco que é. Acho que é um dos maiores capôs que eu já vi na minha vida. Então, bora lá para dentro. Eu vou lá, para fechar é simples também. Só é alto. Show! Bola, quando a gente está falando de 7 milhões de reais, a gente tem que se atentar a todos os detalhes. Todos os detalhes. E algo que
alguém que pagou 7 milhões de reais não quer fazer é estender a mão Nossa. e fechar a porta. Não, eu absolutamente não posso me esforçar a estender a minha mão e puxar essa porta pesada, então por isso... É por isso que o Rolls-Royce Cullinan Black Badge tem 4 portas automáticas. Então você apertou aqui. Opa, tem que segurar um pouquinho. E ó já o isolamento acústico, cara, é realmente impressionante. Preciso falar, eu tava antes da gente começar, antes da gente falar de todos os acabamentos, mano, todas as luzes desse carro são maravilhosas. Mas enfim, você tava fazendo aqui uns stories aqui dentro do carro, eu tava do lado de fora. Juro pra você, eu não ouvia uma frase que saía da sua boca, não dá pra ouvir nada. É verdade que essa versão aqui tá blindada, né? Esse carro já veio pro Brasil blindado. Mas assim, não dá pra ouvir nada. Não, e eu tava no banco de trás ali, você tava aqui na frente, que a gente tava vendo antes de gravar, e eu falei pra você, liga o carro. Você falou, já tá ligado. Já tá ligado. Já tá ligado. E é isso, não passa, assim, a gente tem um V12 ali, não passa vibração nenhuma, não passa barulho nenhum. É impressionante. É realmente impressionante. Outros detalhes que a gente pode falar de acabamento e que mostram por que esse carro custa o que custa. Então, por exemplo, aqui ó, no seletor do ar-condicionado, você tem um couro em volta. Então, nada é plástico, isso nada aqui, tipo... Isso aqui é um metal, né? Essa parte brilhante, e aí essa parte aqui em volta é couro. Porque é isso, né? Você não quer encostar o seu dedo de 8 milhões de reais em plástico. Então você tem que encostar em couro, coisas maravilhosas. Assim, os acabamentos aqui, eu vou ser muito sincero com vocês, pessoal. Eu nunca vi dentro de um carro. Todos os acabamentos são impecáveis. Assim, ó, o acabamento aqui do nosso querido PQP, cara, é impecável isso aqui de alumínio, essa parte de couro, o teto. O microfone aqui, a parte do microfone, que geralmente em qualquer carro é um pedacinho de plástico que você tem essa mequetrefe, né? Aqui é um alumínio. Então, cara, você vê todos esses cudados, todos esses detalhes, é realmente impressionante. Você vai fechar e abrir a saída de ar, não é que é uma aletinha, não sei o que, plástico, é esse sensacional alavanca aqui. Marcelo, agora eu vou te pedir uma coisa para você perceber mais um pouquinho sobre os acabamentos. Por favor, mexe no retrovisor do seu carro. Fecha no retrovisor, vamos lá. Esse pininho aqui. Esse pininho. Mas olha que perfeito que é esse pininho na sua mão. Olha como o feedback tátil dele, né? Olha que gostoso que é de mexer, é simplesmente sensacional. Aí outras coisas interessantes que a gente vê aqui no interior do Rolls Royce. Primeiro é essa tela que está fechada. Não, cadê a central multimídia? Mas é só apertar um botãozinho que ela abre. Então, como a gente falou, como isso aqui é um carro para ser dirigido pelo chofer, não necessariamente ele precisa ter acesso, ele precisa estar aqui mexendo na central multimídia, então dá para fechar tranquilamente, assim como o porta-copo que você acabou de abrir e fica com um acabamento muito lindão, parece de fibra de carbono essa parte preta aqui. Outra coisa que eu acho muito legal de como a Rolls Royce combina acabamento sofisticado com algumas coisas mais clássicas é exatamente isso. Você tem um seletor de temperatura aqui totalmente estiloso E é físico, né? Exato. Não é o de temperatura digital. Tá tudo vermelho, está quente, tá tudo azul, está frio e aí você vai controlando. E por que tem dois? Porque se você gastou 8 milhões de reais, você pode querer que os seus pés estejam frios enquanto o seu tronco está quente. Ou ao contrário. Então, basicamente, o de baixo controla a temperatura dos seus pés e o de cima aqui da parte do tronco. Todo o controle da central multimídia está aqui. E ó, você mexe no seletor, o espírito do êxtase ele não se mexe, assim como o RR das rodas que a gente comentou, ele nunca fica de ponta cabeça, é esse tipo de cuidado. Então a gente tem aqui mídia, rádio, comunicação, notificações, aplicativos, meu veículo. Cliquei em meu veículo e aí a gente vem exatamente aqui naquilo que falamos. Você está vendo lá fora que o espírito do êxtase está levantado e aí eu coloco recolher. E pronto, ele desapareceu. É muito estilo, né? É muito estilo. E o pessoal fala que além de ser uma solução de segurança, né, para atropelamento, como a gente falou mais cedo, é uma solução também para vandalismo, né? Então, quando você tem, na verdade, a Rolls Royce fala que você pode estacionar esse carro com a estatueta levantada sem problemas, que ele tem um mecanismo ali que quando ele detecta que tem alguém querendo roubar, ele fecha, recolhe, né, a estatueta e não abre de jeito nenhum. Então, teoricamente, a prova de vandalismos. Temos aqui o câmbio, né, um seletor de câmbio como a gente está acostumado a ver em Mercedes, né, os carros da nossa realidade, mais próximos da nossa realidade. Nossa realidade desacelerada, né, nossa realidade pessoal. Então temos aqui ré, neutro, e tem um low e também. Tem um low, né, curioso que apesar de ser o Black Badge,
É o que eu falei para o pessoal lá fora, né? Com muitas aspas, ele não é um carro esportivo, não é para ser e nunca vai ser. Então não há botão esporte. E outra coisa que não há nesse carro, meu caro Marcelo, que é uma coisa que eu acho um charme, uma coisa clássica da Rolls-Royce. Não tem contagiros, tem um Power Reserve, Exato. que é um medidor, que é aquele ali da esquerda, que tá, mostra aí pro pessoal mais pertinho, que é um medidor que exatamente está no lugar onde deveria ser o contagiros, mas em vez dele ir de 0 a 6,5, que é um contagiros normal, ele vai de 0 a 100% de Power Reserve, que basicamente se você, agora o carro está parado, a gente tem 100% de reserva de força disponível. Se a gente estivesse acelerando, pé embaixo, ele estaria lá no 0%. Se a gente tivesse num meio acelerador ali, ele estaria gastando 30%, 40%. É invertido, né? Basicamente invertido do que a gente tá mostra o acostumado. quanto você tem sobrando de força no seu carro. E não é que você precisa saber, não, eu preciso entrar com a quinta marcha e subir o giro para 6.000. Não, você tem. Quanto de força você tem? Suficiente. Exato. É isso. Suficiente. E ó, ali a autonomia está de 10 km, afinal esse carro está exposto aqui na Via Itália, né? Eles só movimentaram para a gente gravar, mas me despertou uma curiosidade e vai entrar, porque eu não pesquisei esse dado antes, vai entrar aí na tela com o tamanho do tanque e o preço da gasolina no dia de hoje, publicação deste vídeo, quanto custa para encher o tanque de um Rolls-Royce Cullinan Black Patch. Mas eu li na net que o Cullinan não é o pior consumo entre SUVs no mundo. Nos Estados Unidos, pelo menos lá nas regras do governo americano, o Bentley Bentayga marcou um consumo um pouquinho pior. O Bentley é mais tijolão ainda, né? Tipo, ele é ainda mais tijolo, né? Mas marcou um consumo um pouquinho pior. Olha que legal também o seletor aqui do farol. Não, então é um charme, uma alavancazinha só, um pino, né, que você mexe para o lado. Temos também aqui toda a parte de inteligência de segurança, né? Isso é uma coisa que... semi-autônomos. Exatamente. Esse é um botão que talvez seja o único botão aqui que foi reaproveitado dos BMW, né? Sim, verdade. Essa parte aí, de fato, a gente vê em BMWs de alto nível, né? E até como a central multimídia aqui, se você der uma olhada no grafismo dela, você vai claramente reconhecer que ela é inspirada no iDrive da BMW, a BMW dona da Rolls-Royce desde 2003. Temos aqui também configurações do veículo. Aqui, enfim, é mais ou menos a mesma coisa que você já conhece. A parte mais legal, de fato, é ter um menu ali para o Spirit of Ecstasy, que é um charme. Isso aqui também, quando ele foi lançado, era realmente impressionante. Né? O sensor de estacionamento que dá... Quer dizer, as câmeras, né? Que dão uma volta no carro, basicamente, né? Parece um videogame. Hoje a gente tem mais carros com esse tipo de coisa. É o que a gente falou, para um carro de 5,34 m de comprimento, você precisa disso. Muito útil. Principalmente no grande trânsito. Agora, Bola, antes da gente pular... Você quer mostrar mais algumas coisas aqui, rapidinho. Suspensão pneumática que abaixa e levanta de altura. Importante mostrar isso. E aí um detalhe que a gente vai mostrar lá atrás também, que é legal. Toda a miniatura que você vê de um carro, por exemplo, se você pegar um Gol, tem uma miniatura de um porta-mala abrindo, não é o porta-mala do Gol. Sim. Aqui, se você olhar aqui, exato, é um Cullinan. É um Cullinan. Se você olhar aqui no negócio de Hill Descent Control, é um Cullinan. No porta-malas também. No porta-malas também. Então a silhueta de tudo que aparece é de fato um Cullinan. A gente também tem aqui um modo off-road. Clica aí. Que confesso que não vai dar, né? Não vai ter muita gente que vai... Pronto. Não vai ter muita gente que vai usar esse modo off-road, mas basicamente ele permite você usar ali com o modo off-road, com controle de estabilidade ligado, com controle de tração ligado ou com tudo desligado. E também tem um off-road view que permite você ver o quanto que ele está aí adernando para todos os lados. Tem que ter coragem para usar esse carro na terra. Não, porque você imagina, bate uma pedrinha, risca a pintura, você imagina quanto custa para repintar. Tem que mandar lá para Gudo. Lá pro nosso truta lá que faz E Bola, antes da gente pular pro banco traseiro, que é onde o cara que compra esse carro vai passar a maior parte do tempo, vamos contar quantidade de saídas de ar e eu vou fazer um paralelo. Então temos uma saída de ar aqui, 2, 3, 4. Ou seja, 4 saídas de ar para 2 pessoas. Né? Agora, bora pro banco de trás. Por enquanto está plausível. Vamos ver o que acontece lá atrás. Bom, Bola, é óbvio que se na frente nós temos portas que se fecham automática, é óbvio que atrás a gente também vai ter, então... E aí aqui, vamos dar uma justificativa pro pessoal. Não fechou inteiro. Não fechou inteiro. Agora fechou. Vamos dar uma mini justificativa pro pessoal da Rolls-Royce por que fazer isso. Vou te dizer que por causa das portas suicidas, que se abrem ao contrário, de fato, é difícil um pouco mais difícil aqui o ângulo de você esticar a mão aqui para puxar e a porta é bem pesada. Então por isso a gente tem os botões aqui de volume do sistema de entretenimento
E o de fechamento da porta. E você sabe por Olha quê? o isolamento acústico, que silêncio, Maravilha. cara. Você sabe por que portas suicidas deixaram de ser usadas, Bola? Que era um padrão da indústria no começo, quando o carro foi Diga-me, inventado. porque é mais prático, né? É mais fácil você entrar assim, É mais né? fácil, é bem mais fácil, mas os carros começaram a ficar muito rápido. E aí as pessoas perceberam que, ou por um defeito, ou quando deixava minimamente aberto, velocidades cada vez mais altas, o vento levava essa porta embora. E aí, como você falou, as pessoas caíam e por isso ela tem o nome de suicida. De suicida, exatamente. Que não é uma boa alcunha, mas elas são muito práticas. Agora, voltando ao que a gente estava falando ali, o gancho que a gente deu das saídas de ar, né, Marcelo? Vamos contar quantas que tem individualmente Lá, aqui. a gente tinha 4, né? 2 para cada um, 2 para o motorista, 2 para o passageiro da frente. Aqui nós temos 1, 2, então 2 juntas. 2 juntas aqui. 3 no pé. Essa no pé é um Essa charme, no pé é né? maravilhoso. E 4 esta aqui do lado. Então, se isso não é o exemplo mais prático de que esse carro é feito para as pessoas do banco de trás, não do banco da frente, não sei o que é. E aí, rapidinho, outra coisa, aproveitando que a gente está aqui mostrando o chão, esse carro aqui não foi vendido, então por isso que está com esses plásticos aqui no tapete, mas esses tapetes a gente vai mostrar para o pessoal depois, com um pouco mais fechado, mas não vamos tirar da embalagem, é claro, mas ele é feito de lã de carneiro, né, obviamente, afinal os seus pés precisam ser muito bem tratados e o pessoal da internet fala que é a coisa mais macia que você já encostou na vida. Eu adoraria poder botar meu pezinho aqui. Os youtubers gringos fizeram um review até de meia, entrando de meia, porque falaram que é uma maravilha. Aqui eu gostei, preto, né, o acabamento preto. Eu vi alguns fora vermelho, o vermelho eu acho que você achou breve, já é meio over. Não já, é pra você. Não dá. Outras coisas pra gente falar, Bolinha, você apertou esta tecla aqui, e aí você tem, é touch, desculpa, é touch, mas para você não ficar colocando o seu dedo engordurado, você aperta aqui, e aí você consegue mexer em absolutamente tudo, que é basicamente a mesma coisa que você consegue lá na frente, você só não consegue controlar o espírito do ex. Afinal, se você tem uma criança no banco de trás, ela vai ficar o tempo inteiro aqui apertando para subir e descer a estatueta. E cada um de nós tem exatamente a mesma função aqui, e aí é curioso que eu tenho um botão aqui de right e left, né, direita e esquerda, para você saber qual você tá tela operando. você está operando, exatamente. Temos também aqui na lateral ajustes elétricos do banco. Do seu banco, né? Do meu banco. E aí, no meu caso, mostra aí primeiro o seu, Marcelo. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo encosto? Ó. E aqui, e olha essa almofadinha aqui. Nossa, velho. Eu vou levar ela pra minha casa. Melhor que a do. Não, da essa minha almofadinha cama. e o tapete aqui eu vou levar pra casa. Olha isso. Aqui no meu lado, como eu estou na... Pra você que já viu Parasita, né, Marcelo? Pra você que já viu Parasita, sabe que a posição do dono do carro, do patrão, é na diagonal do motorista. Porque exatamente o cara tá ali e ele pode ser, o seu motorista pode ter 2,20 metros de altura e ser o próximo selecionado no draft da NBA. E aí ele vai ficar com o banco muito pra trás. Então você fica aqui, onde não tem ninguém na frente, e aí você pode, além de comandar o meu banco aqui, né, nos mesmos comandos que o Marcelo mostrou, então o meu banco está mexendo aqui agora, eu posso apertar esse botão e aí eu passo a mexer o banco da frente. Você está dando, acho que está ficando bem claro que está mexendo no banco da frente. Sim. Ou seja, as minhas perninhas estão aqui com um espaço muito grande para elas, então realmente a pessoa que está aqui nesse banco na diagonal, rapaz... Mesmo meu, assim, ó, tipo, o do motorista estava bem para trás, tipo, sei lá, a gente mede geralmente em dedos fechados, né, quando a gente faz os nossos raio-x lá, agora. Aqui dá para fazer, tipo, mano, um palmo esparramadaço de que delícia. Outra coisa muito legal, Bola, para quem vai no banco de trás, você tem aí do seu lado, logo abaixo desse acabamento vermelho, você tem... as posições do banco, de memória, né? Memória 1, 2 e 3, e você tem um outro do lado aqui, que é a massagem. Aí é gostoso. Então, aí você clica, eu quero massagem na lombar. Massagem na lombar. Putz, a minha lombar tá pegando. Intensidade da massagem, 1, 2 e 3. Deixar no 3, obviamente. Você tá louco. Imagina, ó, ainda encara uma viagem pra Salvador agora aqui, ó. Tranquilinho. Deitado, parece uma executiva de avião. Nossa, que delícia. Bom, e aí outras coisas que se assemelham à executiva de avião, deixa eu só botar aqui no chão, são também as coisas que tem aqui nesse descansa-braço, que é sensacional. Na verdade, a gente tem basicamente aqui 2 geladeiras para você botar 2 tipos de bebida diferentes que possam te agradar. Começando por essa parte aqui. Então aqui você pode ver que não há um revestimento, né? Não há uma saída de ar frio. Então aqui para você botar uma bebida para ficar na temperatura ambiente, de repente um esquinho, um vinho, alguma coisa que você não queira necessariamente ser gelado. Então aqui você tem um lugar para você botar a sua garrafa, os seus copinhos, né? Afinal, você está aqui no trânsito, no seu Cullinan, é uma boa ideia para você tomar um whisky em 21 anos, né? É um bom momento para isso. Então
Afinal, não é você que está dirigindo. Mas se você achar que é a hora de tomar uma champanhe, uma coisa um pouco mais... celebrar a sua vida com o seu Cullinan, você vem aqui e abaixa este negócio, depois você abaixa este negócio, e aí você tem uma geladeirinha de fato. Aqui sim você consegue controlar a temperatura, eu vou mostrar aqui do lado de fora, mas é legal que aqui cabe uma garrafa e aqui cabem 2 taças de champanhe, exatamente. Inclusive a Rolls Royce vende um conjunto certinho com o RR no fundo do copo. Cara, é um show. Deve custar uma fábula, mas é um show. É um opcional de acho que $20 mil para cima. Se não for, tá entrando aí corrigindo, mas é mais ou menos esse valor. Ó, mostrando para vocês aqui o nível da bateria não, da geladeira, né? Não tava desligado, por isso que não tava gelado ali. Mas assim, é um show. E aí tem aqui, Marcelo, você tem um pouco para dizer deste pequeno logo que está aqui? Exato, você deve ter reparado que este logo está... não tem nada escrito Black Badge. O que representa o Black Badge é exatamente este símbolo do infinito aqui. Na soleira da porta você tem, por exemplo, o Cullinan e o símbolo do infinito embaixo. Todos os Black Badges possuem isso aqui. E o que remete aos anos 30, quando a Rolls-Royce fazia motor de barco e alguns dos barcos dela bateram o recorde de velocidade em água. Então todos os barcos que batiam esse recorde ganhavam este símbolo aqui do infinito como tipo uma marcação de que aquele barco era sensacional. E legal que a Rolls-Royce tem uma história realmente muito interessante, né? Carro, avião e barco. Motor para basicamente tudo. Eu falei ali, eu fiz não uma brincadeira, mas eu contei a história do Lord Rose, mas a história trágica dele, o fim de vida trágico dele. Mas a Rolls-Royce, muita gente sabe, mas muita gente não sabe, produz motor de avião. Hoje em dia são empresas diferentes, né? A empresa de carro é uma, a empresa de motor de avião é outra, mas assim, pode ter certeza que muito avião que você já andou na sua vida para pegar a ponte aérea, para ir viajar de férias, já pegou com motor feito pela Rolls-Royce. Então é uma empresa que está aí em vários tipos de veículo diferentes, né, Marcelinho? Exato, aqui até a última coisa, né? A luz é fantástica. Assim, a gente usou até para melhorar a nossa gravação. Olha só. Puta, é forte pra caramba, uma luz de leitura, né? Um cara que vai lendo. E acho que a última coisa que a gente tem para falar aqui do interior é exatamente esta separação de vidro aqui, ó. Como você pode ver, é uma separação de vidro para o bagageiro, ela é inteira e a explicação é que a maior parte dos barulhos numa viagem vem da área traseira. Principalmente, né? Quem está no banco de trás, né? Como o porta-mala ele é uma coisa oca, né? Ele é uma caixa de ressonância, digamos assim. Então, mala batendo. Mala batendo, até o fluxo de ar ali passando e tal. Então vem um eco daqui às vezes, né? Então essa separação, esse vidro é exatamente para melhorar ainda mais o isolamento acústico e de vibração aqui do Rolls-Royce. Exato, então ela tem essa separação, também é um opcional, não é todo Rolls-Royce que tem isso. Não é todo Cullinan que tem isso. Né? Não é todo Cullinan que tem isso. E é algo muito legal que tem ali um aviso com um cachorro e uma faixa na direita, que não coloque o seu cachorro dentro do porta-malas. Eu não sei se alguém já fez isso na vida. Não coloque o seu cachorro dentro do porta-malas, porque exatamente por ter essa separação de vidro, ele é inteiro vedado, então o ar acaba. Então se você colocar o seu cachorro ali dentro, ele vai morrer. E como muito bem se fala, se tem placa, tem história. Então eu tenho certeza que o pessoal estava testando as mulas do Cullinan lá na Inglaterra, alguém botou o cachorro no porta-mala, aconteceu uma tragédia. E o legal é que os bancos são rebatidos também, os dois bancos são completamente rebatidos, e você consegue fazer... levantar o assoalho do porta-malas, ele fica como uma espécie de uma rampa. Então, se você sério, rebatido? Se você conseguir colocar... Eu posso levar uma prancha de surf aqui? Nos que não tem o vidro, né? Obviamente. Nos que não tem o vidro, por isso que a gente não vai mostrar, mas os que não tem a separação, você consegue rebater e você consegue levantar o assoalho para, tipo, a mudança do porta-malas para o banco rebatido ficar, tipo, uma rampinha. Então, você consegue colocar mala, você consegue colocar o que for ali dentro. Que maravilhoso, o cara pensar em tudo mesmo. E acho que a última coisa, eu falei que aquela era a última, não é a última, tem muita coisa para falar. Falta falar do porta-mala, né? A última coisa é o teto. Que você que é mais ligado em Rolls-Royce, nesse mundo aí, sabe que um dos grandes destaques da Rolls-Royce é o fato de ter o céu estrelado dentro dos seus carros, né? São 1.344 fibras óticas colocadas ali à mão, obviamente, passado tudo por dentro. Tem até estrela cadente, então aquilo ali simula um céu e tem a estrela cadente que passa e ela não passa na mesma... E não passa sempre, não passa no mesmo lugar. Você tem que ficar meio que procurando como se realmente fosse uma estrela cadente. Aqui nessa unidade... Só
complementando, eu já ouvi falar de pessoas que escolheram um céu específico, céu específico, né? Tipo assim, o céu que estava na noite quando meu filho nasceu. Então é exatamente o céu que, né, onde estavam as estrelas naquele momento, e o pessoal faz exatamente igual. É de um charme, é de uma não dá para entender o quão diferente é isso. E aqui nessa unidade o pessoal optou por um teto solar, então a gente não tem isso. Para você ver o céu de fato existente, né? Em São Paulo é um pouco mais difícil porque tem a poluição visual. Bom, e para finalizar esse vídeo a gente vai mostrar exatamente o porta-malas. Abertura bipartida, né, Bola? Bem tradicional dos ingleses. Dos ingleses, né? Exato. O Range Rover tem isso também. E a BMW trouxe porque... Depois que comprou a Land Rover. Depois que foi dona da Land Rover e hoje em dia é dona da Rolls Royce, né? Mas qual é a sacada aqui? Que os europeus gostam de usar também bastante isso? Porque você pode levar o seu Cullinan de 7,7 milhões de reais para um jogo de polo, por exemplo, na fazenda do seu camarada. E aí você abre aqui e você pode fazer um piquenique maravilhoso, sentadinho aqui e vendo seus truta jogar polo. Enquanto você fica aqui no seu Cullinan maravilhoso. Tem inclusive como opcional a poltrona, né? A banquetinha que são dois banquinhos, né? Vai entrar na edição. Que você coloca. E eu imagino o Rei Charles fazendo um piquenique no Palácio de Buckingham sentado nisso aqui. É o que dá para perceber, ó. Temos aqui atrás toda a parte de manutenção, de kit de primeiros socorros e tudo mais. São 560 litros e ó, aquilo que eu comentei lá dentro do cachorro. Proibido colocar o seu cachorro dentro do porta-malas, afinal é completamente vedado e ele vai ficar sem ar aqui dentro. E eu entraria no porta-mala para fazer esse encerramento lá, mas já que eu também ficaria vedado e com chance de morrer asfixiado, eu vou preferir ficar do lado de fora para reparar a belíssimo Cullinan, que, olha, eu vou te dizer que a primeira vez que ele foi lançado, primeiras fotos e tudo mais... Isso é legal, isso é legal. Isso é legal que fecha os dois juntos, né? Eu confesso que a primeira vez que o Cullinan apareceu, gerou uma certa... difícil de gostar, sim. Né? Mas eu vou te dizer que depois de conhecer ele por mais uns minutinhos aqui, sem ter andado, né? Sem ter movimentado o carro, eu ganhei bastante respeito por esse carro, porque assim, o acabamento interno que a gente viu ali espetacular. É coisa que eu nunca vi em nenhum outro carro. Sensacional. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Garagem Acelerados. Aqui é só um aperitivo, né? Quem sabe a Via Itália nos libera esse carro para o futuro, para a gente fazer uma matéria na pista. Imagina, uma volta rápida. Uma volta rápida com você no banco de trás. Nossa, pô, imagina que maravilha. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais. Eu gostei demais. Demais de fazer. Eu sempre falo isso em todos os vídeos. Eu sempre gosto demais de fazer as banalizou, coisas então, né? pro Acelerados. Deixe seu like, compartilhe com aquele amigo que gostaria de ver esse conteúdo e vamos fazer esse vídeo chegar em 500 mil, 1 milhão, vamos sonhar alto. É isso aí, deixa o like, como eu falei no começo, o like é grátis, o like ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é legal para vocês, que vocês gostam, que é um vídeo que tem a ver com a nossa audiência. Então, se você não sabe, o like ajuda muito a gente, né? Então, faz isso aí, dá uma descidinha agora, vai, vou te dar 10 segundos, 2 segundos, desce aí, 1, 2, deixa o like. Até já, nóis. Valeu. Falou e até mais. Tá louco, é muito charme, né, mano? Tá louco.